Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Apesar dos benefícios da diversidade de gênero já serem amplamente conhecidos no mundo corporativo brasileiro, de acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, publicado em março do ano passado, de 2021, nosso país ocupa a posição 93 no ranking que classifica o desempenho de 156 países em relação à diferença de gênero. Realidade que, infelizmente, faz as mulheres terem que se preparar ainda mais para ascender na carreira e terem que enfrentar, na maioria das vezes, sozinhas, os desafios próprios da mulher para crescer até a alta gestão das empresas. Para ajudar você, como RH, a refletir e se estruturar sobre possíveis formas de acelerar esse movimento tão favorável para as empresas e, ao mesmo tempo, trazer algumas referências e respostas às mulheres que estão tendo dificuldades de ascender até a alta gestão, no programa de hoje nós vamos receber a Lucila Del Grande, diretora executiva de RH para a América Latina na Bridgestone. Muito bem. Esse programa chega até vocês com oferecimento da Forceus Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível simultaneamente na quinta-feira às 19 horas, tanto no YouTube quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem já acompanha o programa há mais tempo e tem uma história legal de como a gestão de pessoas impactou positivamente seu dia a dia como RH e a sua empresa, conta ela para nós, enviando um e-mail para conteúdos@forsales.com.br. Até porque a gente está em vias de atingir aí 100 episódios e nosso time está preparando uma edição especial do programa que vai contar com depoimentos de vocês. Lucila, sem mais demoras, queria te dar muito boas-vindas aqui ao programa e dizer que estou super entusiasmado aqui com a nossa conversa e com esse tema tão relevante. Olá, estou muito animada também de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Muito obrigada pelo Forceus. E estou aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória para ver se pode contribuir com algumas pessoas que podem eventualmente passar pela mesma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que essa referência ela é extremamente importante nesse tema, né? Não só pela identificação e referência, mas também para dar os caminhos, né? Que são muito peculiares em alguns aspectos, né, Lucila? O desafio é grande, não é pequeno ainda, infelizmente, né? Infelizmente, parece até absurdo, né? Tanto tempo a gente escuta. Acho que a gente está melhorando, estamos no caminho, mas ainda tem um trajeto ali para percorrer. Maravilha. Espero que a gente possa gerar um valor para o tema evoluir. Lucila, para a gente começar, é tão comum aqui no programa a gente pedir para o convidado se apresentar, para quem não te conhece ainda ter um pano de fundo. Nesse caso em especial, queria que você caprichasse para a gente conhecer bem como que foi esse contexto geral teu. Lógico que a gente vai passar ponto a ponto aqui em vários aspectos, mas vai ser bom ouvir um pouco mais da Lucila, né? Então tá bom. Vou começar falando da Lucila pessoa, né? Eu sou a Lucila, sou casada com o João, vou fazer 28 anos de casada, tenho 2 filhos, tenho um filho que já é advogado, Renato, 25, a Roberta, 23, psicóloga. Começo falando disso porque eu acho que isso contribui bastante para a discussão que a gente vai ter lá para frente, de ser uma mulher casada, de ter filhos pequenos, quando minha carreira, enfim, estava decolando, né? Sou diretora executiva para a América Latina na Bridgestone.
É a maior empresa de pneus, como você falou. Não comecei em recursos humanos, eu migrei do negócio para recursos humanos. Tive algumas outras passagens em outras empresas, mas na Bristol especificamente eu estou há 18 anos lá. Então eu vim de uma trajetória, como eu falei, eu comecei na área de negócios, passei por várias áreas de negócios, passei pela área financeira, passei pela área de vendas, e aí fui para recursos humanos, onde estou até hoje, sou apaixonada. Maravilha, Lucila. Agora, já entrando nos detalhes da tua carreira, acho que a grande questão aqui do programa de hoje é os desafios, né? Então, eu queria começar exatamente por aí. Se você fosse elencar, quais foram os principais desafios que você enfrentou como mulher e executiva para trilhar toda essa carreira até a alta gestão? Uhum. Olha, eu acho que o primeiro desafio é exatamente ter... quando eu fui migrar para a área organizacional, porque antes, lá atrás, eu trabalhava mais com consultoria, enfim, eu decidi, pessoalmente, casar cedo. Decidi não, aconteceu, casei cedo, tive filhos cedo. Quando eu fui para o mercado de negócio, eu já tinha 2 filhos. Então, eu acho que isso foi um dos grandes entraves, assim, de princípio, assim, é triste falar, mas em algumas entrevistas, quando eu falava que eu tinha 2 filhos, já eu percebia que a cara da entrevistadora ali mudava na hora. Então, eu acho que esse foi um dos principais entraves, né, desafios. E outro desafio é você realmente, né, a pessoa tentar equilibrar todos os pratos, porque, na verdade, você tem sua vida pessoal, você tem sua vida profissional, e você quer se dar muito bem nas duas coisas. Então, esse desafio constante de como equilibrar e como fazer as escolhas certas, sem sentir culpa, porque eu acho que é um grande segredo de você saber que você está fazendo a melhor coisa que você pode, de braço aberto, e que você vai precisar pedir de ajuda em alguns momentos. Eu acho que esse foi acho que esses 2 foram os maiores desafios que eu tive. Sensacional. Você sabe que você me fez lembrar no primeiro desafio de uma coisa que eu estava lendo esses dias, eu achei sensacional, sobre recrutamento e seleção, que a maioria dos recrutadores tem o hábito equivocado de buscar motivos para não recrutar, quer dizer, focar em entrevista e em achar aspectos restritivos. E aí isso implica, geralmente, você contratar uma pessoa que aparentemente não tem desafios, mas que também aparentemente não tem defeitos, mas que, de outro lado, também não tem alinhamento de know-how com o desafio que você está propondo, né? Então, nesse aspecto que você trouxe da questão da paternidade ou maternidade, em outro programa a gente falou de quanto que isso ajuda o executivo a criar uma visão mais empática e a se desenvolver como líder, né? E então acho que isso ilustra um pouco de como isso, na verdade, é uma fortaleza, não é uma fraqueza, e que os recrutadores em geral, equivocadamente, não só catalogam errado, como focam a entrevista no ponto errado, né? Deveriam focar em... Exatamente, e desanima, assim, eu lembro que, assim, algumas entrevistas que eu fiz, eu falei, gente, eu não quero trabalhar nessa empresa, porque eu não quero, sabe, e eu tenho quase certeza que não era realmente a empresa ali atrás falando, né, pode ser que sim, mas em alguns momentos eu acho que os próprios, né, a gente bate mais do que deveria, ao invés do que você falou, de focar nos pontos fortes, no que você pode contribuir para aquela empresa e ser um relacionamento muito bom dos 2 lados, né, concordo totalmente com o que você falou. Muito legal. Lucila, agora aprofundando nessas questões, eu queria que você detalhasse um pouco, você já deu uma colinha aqui sobre como que você conseguiu lidar com o assunto 2, que é o equilíbrio, que é o desafio 2, né, que é o equilíbrio vida pessoal e profissional, quer dizer, você aceitar que cada escolha tem uma renúncia e lidar bem com você mesmo em relação a isso. Agora, nesse ponto de vista de frustração com entrevista, de ter que lidar com essa adversidade do julgamento equivocado, como que você fez para lidar com isso? Porque eu imagino que deve ter bastante gente também passando por isso, principalmente mulheres que têm saem de licença maternidade e estão buscando, às vezes, voltar para o mercado, saíram da empresa e estão buscando voltar, e aí enfrentam esse desafio pela primeira vez. Então, eu queria que você falasse um pouco de que é importante essas mulheres levarem em conta que estão sentindo essa dificuldade nas entrevistas que estão fazendo. Eu acho que, em primeiro lugar, é você ter muito claro aquilo que você quer e você não entrar na pilha que as pessoas colocam de que isso pode ser um empecilho para a sua vida, porque não é. Você aprende a se dividir melhor
e você aprende a ter essas interações mais holísticas, né, com todo mundo. Eu acho que assim, é fundamental, primeiro, você confiar em você, né, saber que você não é o melhor do mundo, que vai ter falha, que vai ter fraqueza, que, como eu já falei, você vai precisar de ajuda, mas ir com esse peito aberto realmente, mostrar o que você pode fazer e qual o diferencial que você tem em relação a isso. Então, eu acho que você tem que ir com autoestima. Eu acho que a autoestima é uma coisa, não uma autoestima de eu sou a última bolacha do pacote, não, mas eu sei o suficiente, eu tenho coisas boas para entregar para aquela empresa. É um relacionamento de duas vias. Se eu estou trabalhando, ela também está me fornecendo coisas e vice-versa. Eu acho que isso é fundamental. Você está segura, primeiro, que é aquilo que você quer, né? E mostrar o que o outro lado pode ter de vantagem com você e com as suas eventuais fraquezas em relação a outros candidatos ou outras realidades. Genial, genial. Isso me faz lembrar também de como é importante a autoestima e autoconfiança na própria entrevista. Para o recrutador do outro lado sentir isso e até te avaliar melhor em função disso, né? Principalmente para cargos maiores, né? Onde você é quase que um atributo mandatório, você conseguir ter essa autorresolução emocional, mental, para lidar com as adversidades, né? Então, muito relevante. E, Lucila, agora estratificando essa questão dos desafios, né? Qual que foi o maior dilema que você enfrentou na tua carreira até chegar à alta gestão e como é que você lidou com esse dilema? Olha, muito sinceramente, o maior dilema que eu fui convidada para ser expatriada 4 vezes na minha vida. E o maior dilema não era a dúvida se eu queria ou não queria ser expatriada, porque eu já morei fora na minha vida, assim, e eu sempre tinha que, de novo, equilibrar o que me fazia sentido profissionalmente e o que fazia sentido para mim com a minha vida. E se fosse uma coisa que para mim fizesse sentido dos dois aspectos, eu provavelmente teria ido. Eu não quis. Para mim, o dilema foi exatamente dizer não e não associar esse não ao fato de que eu sou mulher e de que eu estava abrindo mão da minha carreira pela minha família ou pelo meu conforto. Então, esses dilemas eram uma coisa que, assim, discuti muito em família, assim, até chegar a um ponto, eu falei assim, a gente vai se encontrando, mas, na verdade, profissionalmente, aquilo não me estimulava, não me fazia encher os olhos. Então, eu tive que trabalhar o dobro nesse sentido, de provar de que eu podia assumir as posições daqui, sem necessariamente fazer essa mudança. Tiveram posições que eu simplesmente recusei, falava, não me interessa, né? Porque eu acho que aqui eu posso, no médio prazo, no longo prazo, eu tenho uma possibilidade maior de ganho ou de aprendizado. E em outros casos, quando a posição me interessou, eu tentar negociar e explicar. Por que não fazia sentido mudar toda a minha vida para lá? Por exemplo, agora nessa posição que eu estou, é uma posição que prioritariamente ficava nos Estados Unidos. Então, eu explicar também o quanto que não fazia sentido eu estar nos Estados Unidos para cuidar da América Latina. Lógico que eu tenho que ir muito para os Estados Unidos, tenho que viajar pela América Latina. Né? E a pandemia, eu acho que ajudou muito também a acabar esses preconceitos e, né, não, a pessoa tem que estar ali. Não, a pessoa tem que estar em qualquer lugar. E hoje em dia é tão fácil, com tanta tecnologia, né? Então, eu acho que o que mais um grande desafio foi esse, e não pela decisão de não ir, mas que eu tinha um receio de que isso fosse associado, de que isso estava acontecendo porque eu era mulher. E essa semana, inclusive, assim, na empresa, eu tive um exemplo de tem uma vaga no exterior também, e que a gente fez um convite para um homem, e ele recusou por motivos familiares. E uma mulher casada com 2 filhos levantou a mão e falou, eu quero. Então, você vê o quanto que a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente quer, porque tem esses preconceitos, esses vieses inconscientes, não, ela não quer ser expatriada, porque ela tem família. E não é pelo fato, não é o gênero que define isso, é todo um pacote que você carrega com você. É curiosíssimo esse teu ponto, porque me colocando do outro lado da mesa, né, gênero oposto, né, se é que é correto falar isso, creio que não, mas me colocando, preciso ser sincero em dizer o seguinte, Lucila, que eu nunca tinha parado para pensar em relação a essa autorreflexão e autocrítica que pode gerar esse tipo de situação. E a gente sabe que a autocrítica e a autoculpa é a pior culpa e a pior crítica, né? Então é muito interessante, eu acho que também para nós homens se conscientizar em relação a algumas coisas que a gente sente diferente, né? Então me caiu uma ficha aqui em relação a que há
propriamente um desafio de lidar com a situação e desgenerilizar, entender que a pessoa pode estar generalizando, estou criando uma palavra aqui, né? E que tem que ter a simpatia de ajudar a pessoa num papel de diretor de RH ou de gerente de RH, um homem num papel desse, tem que se colocar no sapato da mulher e ajudar ela a tirar esse estigma, né, e a navegar nessa decisão de uma forma tirando culpas, né, avançando na nossa dinâmica, Lucila. Apesar de várias pesquisas apontarem que empresas com mulheres no C-Level geralmente têm lucros que ultrapassam aquelas lideradas por homens, né? De acordo com o relatório de 2020 da DDI, mais da metade das organizações com vagas de CEO abertas nem mesmo avaliou nenhuma candidata ao procurar o próximo CEO. Quer dizer, e aí a gente está falando de uma shortlist, provavelmente de 3 a 5 candidatos, e nenhum destes, em mais da metade dos casos, eram mulheres, né? A minha opinião, porque as mulheres ainda não estão sendo consideradas para liderança em mais de 50% das vagas de CEO, né? É triste, né? Eu falei assim, é triste. Eu acho que a gente tem melhorado, mas eu ainda sinto. Eu acho que tem esses preconceitos, como um que é muito forte, que você acabou citando anteriormente, a história da licença maternidade. Não, ela pode se engravidar, ela pode se afastar, ela pode... se o filho ficar doente. Então, acho que tem isso que na hora de um papel assim, de ser o número um CEO de uma empresa, eu acho que pesa. Ainda eles pensam nisso, né, nessas coisas. Tanto que na empresa que a gente trabalha, a gente contratou e promoveu pessoas grávidas. E foi um super case de sucesso, todo mundo falando assim, mas gente, voam. O que são 3, 4 meses? Eles voam, né? Não é isso, se a pessoa é a melhor proposição, ela tem que ser, porque isso, o que ela vai trazer de retorno, isso é só um detalhe, né, no tempo. Mas eu acho que tem isso, eu acho que tem um backlog também de mulheres que demoraram para ter coragem de assumir que querem, né, e que vão, e que estão indo atrás desse conhecimento, e eu acho, sim, que as mulheres, em algum momento, elas têm que estar mais preparadas que os homens. Eu li também um artigo de que as mulheres se preparam mais, elas gostam de estudar mais, são mais curiosas, mas eu também acho que tem um pouco de a ver que não é só porque elas gostam, mas porque elas precisam, porque elas têm que ter um diferencial no currículo ali, talvez em alguns casos para serem colocadas no mesmo patamar. Tem isso que ela tem que ele não tem, bom, então vamos considerá-la também, né? Então, eu acho que essas duas coisas contribuem para isso. O que é triste, né? Mas é a realidade, e pouco a pouco eu acho que a gente está avançando, mas eu acho que essas duas coisas são as que mais pesam. Inclusive, quando eu fazendo coaching ou mentorando pessoas, que eu escuto ainda hoje em dia de algumas pessoas, não, mas mulher é mais complicado. Mas mulher é mais complicado por quê? Não é, né? Então, eu acho que a gente desmistificar algumas coisas que as pessoas dão como certo e que, eventualmente, eles nunca nem vivenciaram isso, né? É um preconceito mesmo, eles não vivenciaram uma situação igual a essa. Maravilha, faz todo sentido. Eu acho até que, me arriscando um pouco aqui, tem uma questão meio social de preparar melhor os recrutadores e recrutadoras para a função. Porque, modéstia à parte, lógico, eu sou parte aqui de uma empresa que, modéstia à parte, faz espetacularmente bem esse trabalho, mas quando a gente olha da porta para fora, tem um déficit muito grande da capacidade dos recrutadores de entender e levar e fazer uma avaliação altamente assertiva no ponto de vista de focar no desafio da posição e, deste norte, cascatear a avaliação. Não cascatear a avaliação de um paradigma, de um preconceito, e a gente percebe que a maioria dos recrutadores ainda faz isso. O norte dele é o não achar defeitos e enquadrar a pessoa em paradigmas e preconceitos, né? Entender se ela está fora desses vieses, né? Eu concordo plenamente com você, e por isso que eu acho que a área de Talent Acquisition é uma das áreas mais estratégicas da empresa. Se você acerta ali, se você tem bons recrutadores que entendem o desafio, né? E que não fiquem ali no quadradinho, tem que ter isso, isso e isso, né? Então, assim, você nunca vai achar, né, vai 100% ali.
Então, esse feeling que ele tem que ter e saber explorar numa entrevista faz toda a diferença, e eu acho que é uma área muito estratégica para qualquer empresa. E até arrisco dizer que quem foca em achar alguém sem defeito vai achar alguém nota 8. Né? É aquela pessoa que parece, ela tem todos os atributos, socialmente falando, ela parece perfeita, né? Então ela está dentro de todos os paradigmas sociais, né? E aí você vai ver a pessoa não realizou nada contundente, não entregou nada alinhado ao teu projeto, ao teu desafio. Então é um grande problema, na minha visão, em termos de estratégia de recrutamento, né? Você não ter claro o desafio e do desafio se transportar para todas as decisões da vaga, né? Mas, enfim, ainda nessa questão dos desafios da mulher, Lucila, um estudo da Harvard Business Review de 2019 revelou que as mulheres pontuaram mais do que os homens em 17 das 19 características consideradas desejáveis para um líder, né? Incluindo tomar iniciativa, inspirar e motivar os outros, ter resiliência, né? Principais qualidades estruturais para qualquer líder, aliás, né? E, na tua opinião, qual que é a melhor forma da mulher contornar esses vieses inconscientes que às vezes atribuem ao homem erroneamente algumas características naturais e que esses estudos já mostram que é o contrário, que a mulher tem mais iniciativa, que a mulher tem mais capacidade de inspirar, de motivar, que a mulher tem mais resiliência que o homem? Como que a mulher pode... E claro, eu estou entrando num terreno um pouco perigoso aqui de comparar, né? Mas a gente não pode fugir disso quando a gente tem uma pesquisa que aponta uma conclusão, né? Como que a mulher pode contornar esses vieses e mostrar mais essas características de liderança, de inspiração, de motivação, de resiliência? Eu acho que é, por exemplo, assim, não tem outro momento, não tem outra maneira, né? Eu acho que é situações em que você acaba coordenando. Eu acho que é perigoso falar, mulher, homem, mas assim, desde de antigamente, todo mundo fala, né, que a mulher é mais multitask, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, que o homem é mais focado. E pode até ser, se você for pensar lá nos tempos das cavernas, né, o homem saía para caçar, então ele ficava focado naquilo, a mulher tinha que cuidar da casa, dos filhos, enfim, se defender. Então mas eu acho que de uma maneira geral, se a gente for fazer essas pesquisas, eu acho que tem sempre vai apontar que mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Lógico, tem suas exceções, sim, tem, mas na grande maioria é isso. E eu acho que, mais que isso, a junção dessas duas coisas numa empresa faz muito bem. Então, tem situações que um homem pode se dar melhor que uma mulher pode se dar melhor que o homem, mas quando você começa a ter exemplos de sucesso, né, um atrás do outro, lidando com situações, lidando com problemas, tentando intermediar, trazendo todo mundo para a mesa de discussão, porque sempre, vários pontos de vista diferentes vão ser melhor do que um único. E eu acho que a mulher tem mais essa disponibilidade para abrir, tipo, não conheço tudo, então vem me ajudar, vamos entender. Eu acho que nesse sentido, minha percepção e a experiência que eu tenho, acho que a mulher é mais disponível para se colocar, e por valores e por história. Eu acho que dói menos para a mulher, em alguns momentos, assumir, assim, não sei, vem me ajudar, vamos construir juntos. Mas, de novo, não tem que ser uma coisa consistente, acontecer dia após dia. E tem horas que vai dar certo, tem horas que vai dar errado, mas eu acho que é isso, não tem outra maneira de desmistificar isso, é mostrando no dia a dia, entregando resultado. Uhum. Excelente ponto, né? Excelente ponto. Eu, num âmbito de entrevista, né, que seria uma situação, você comentou bastante sobre um cenário de uma promoção, né, de uma avaliação de uma mulher para subir, né? Quer dizer, daí entra a questão de mostrar no dia a dia todas essas questões. Agora, transportando esse contexto para uma entrevista, né, pleiteando um cargo de CEO numa outra empresa, eu destacaria também aqui, complementando um pouquinho, essa importância de trazer cases de liderança, cases de motivação, de resiliência, né? Eu me lembrei até de uma história muito triste que eu soube como recrutador, de uma pessoa que foi expatriada para a China com a família, com o marido e com 2 filhos, e os 3 morreram num acidente de carro. E a mulher era a cabeça da família, financeiramente falando. Além disso, ela que ainda tinha levado a família para a China, né, transferida para a China, né?
Então, teve que lidar com toda essa situação, né? Imagina o tamanho do nível de resiliência que a pessoa tem que ter para superar uma situação dessa, né? Então, claro que, né, é uma situação super triste, até de sensível para você falar de uma entrevista, e também ninguém quer que ninguém passe por isso, pelo amor de Deus, mas eu acho que trazer cases, histórias que comprovam essa resiliência, né, também. Super. Acho que contra dados, né? Dados e fatos, não argumentos. E, mais uma vez, reforça o quanto que é importante um recrutador estar bem preparado para uma entrevista. Porque tem pessoas também que vêm com os cases preparados, mas você faz 2 perguntas sobre o case e já desmorona, né? Mas eu acho fundamental. Não adianta chegar lá e falar assim, eu fiz, eu aconteci. Tem que ser dados e fatos e eu acho que é justo, eu acho que é fair, acho que tem que ser uma transparência dos 2 lados, né? Você sabe que aqui a gente tem uma metodologia de investigar case bem interessante, que a gente chama de QSC, né? Quantify, Support e Compare, né? Que é quantificar. Então, quanto de resultado que foi entregue, né? Support. Como que você fez isso, né? Então, assim, 3 principais implementações, 3 situações mais difíceis que você precisou passar, e compare é quando é uma situação comparável em ranking. Por exemplo, faturamento, lucro, crescimento da região, de uma regional, de uma empresa, num segmento. Então, seria o compare o case versus mercado, versus paradigma, né? Então, é uma metodologia que a gente usa na Forceus de avaliação de cases que eu acho que ajuda bastante o recrutador, né? Excelente. E aí, Lucila, um dos temas que aqui no programa a gente tem identificado que é um dos temas da década é a saúde mental, né? E uma outra característica mencionada em vários estudos de campo sobre as características da mulher em comparação ao homem é a capacidade maior da mulher de mostrar vulnerabilidade, tá? E aqui faltou a fonte desse estudo, então eu peço até desculpa que aqui no programa a gente sempre gosta de mencionar o estudo e a fonte. Nesse caso, estou sem a fonte aqui, mas é fato que a vulnerabilidade torna as relações mais empáticas, fortalece vínculo de confiança. E dentro desse espectro de desafio de saúde mental, a vulnerabilidade, podemos dizer que é um dos grandes alicerces de uma empresa saudável mentalmente, emocionalmente, né? Você acha que tem espaço para a mulher mostrar essa vulnerabilidade em cargos de C-level ou ainda é um movimento perigoso? Ou alguém middle management pleiteando um cargo de C-level, uma mulher, né? Se é sábio, se é prudente mostrar essa vulnerabilidade ou se você acredita que o mercado pode etiquetar, tabelar, botar dentro de vieses inconscientes e desqualificar para um cargo desse level. Qual que é a tua opinião sobre isso, Lucila? Eu acho que todas as pessoas são vulneráveis em algum momento da vida, em alguns pontos. Então, eu acho que não tem problema nenhum se mostrar vulnerável. Eu acho que o cuidado e a dica que eu daria aqui é como você mostra essa vulnerabilidade, né? E com que frequência, porque eu acho que, na verdade, o equilíbrio é tudo, né? Então, eventualmente, que você se sinta vulnerável, que você fale, que você tenha, enfim, alguma reação, eu acho que é totalmente ok. E, de novo, a pandemia mostrou para todo mundo que todos nós somos vulneráveis, né? Então, assim, colocou todo mundo assim no mesmo eixo, e, inclusive homens, enfim. Mas eu acho que aí uma questão é a frequência que você se mostra vulnerável e como você mostra essa vulnerabilidade. Não tem problema você ser vulnerável. Agora, como que você lida com isso, com as pessoas, com outras pessoas, e os impactos dessa sua vulnerabilidade para o negócio, é que eu acho que você tem que prestar um pouco atenção. Genial, genial. Quer dizer, ter uma inteligência social alta na hora de compartilhar. Quer dizer, quando, como e o quê, né? Também... Exatamente. Né? E a frequência, também não dá para estar todo o tempo você ali, cortando os pulsos, enfim, tem que ter essa resiliência, mas tem horas que não tem ninguém que seja super-homem nem super-mulher, né? Acho acho que até vem com aquela coisa de você conseguir aquela empatia que você falou anteriormente, vem um pouco disso de você mostrar a sua gente como você, como ele, como todo mundo. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não vou estar bem, né? E tudo bem com isso, porque no outro dia eu vou estar bem, vou entregar, e essa vulnerabilidade com a resiliência, para mim, é o segredo do sucesso. Muito interessante. Essa questão da inteligência social é um ponto que
eu acho importante trazer aqui que ela pode ser colocada numa matriz XY ali, onde quanto mais político o ambiente for, mais inteligência social você precisa ter. Exato. No sentido de que quanto mais julgamento tiver, quanto mais interesses divergentes tiverem numa empresa, mais importante é você saber se posicionar na hora certa, do jeito certo. Então tem até um how-to de inteligência social aqui, que eu acho que pode ser agregado aqui nessa reflexão de quando, como, quanto que você trouxe nisso, né? Eu acho que as relações de confiança, né? Os melhores ambientes organizacionais, eles são baseados em confiança, né? Então, assim, lógico, na organização nem todo mundo vai ser seu melhor amigo, nada disso, mas você conseguir estabelecer essas relações de confiança, e aí você se abre para ser quem você é, ajuda muito também. Uhum, muito bacana, muito bacana. Às vezes você cria esse espaço de vulnerabilidade, você abre a porta da vulnerabilidade, né, no caso. Exato. Interessante isso. Muito bacana. Agora, Lucila, chegamos aqui na parte que o pessoal deve gostar ainda mais, porque a conversa está sensacional, que é as dicas que você tem para se chegar ao C-Level, né? Muitas mulheres que estão na gestão acabam inconscientemente assumindo um estilo mais masculino, deixando de lado. Acho que isso é até uma questão um pouco mais antiga, hoje em dia acho que é menos, né? Mas 10 anos atrás era muito comum. Deixando de lado essa visão mais agregadora, empática, vulnerável, que no final do dia são grandes atributos, né, para a gestão, como várias pesquisas têm mostrado, né? Que dica que você dá para a mulher contornar essa armadilha de masculinizar a forma de atuação e usar essas características tão favoráveis até para o resultado financeiro da empresa, né? Como a gente mostrou há pouco nas pesquisas que eu mencionei. Não, eu acho que a gente tem que ser autêntica. Não tem outro jeito de você obter o sucesso se você não estiver sendo autêntico. Você pode enganar alguém por algum tempo, né? Mas não todo mundo o tempo todo. Então, eu acho que a grande conquista foi exatamente chegar lá, mostrando as diferenças, né? E mostrando que essas diferenças podem ser complementares e podem ajudar muito a empresa. Então, eu acho que não tem que se esconder, não tem que se masculinizar. Logicamente, também, você tem que saber se posicionar, mas aquilo que eu falo, o como você se posiciona, você não precisa ter os mesmos, né, gesticular como outros executivos eventualmente podem fazer, ou eventualmente levantar a voz, que em algumas empresas isso ainda acontece, infelizmente. Eu acho que a maneira como você faz toda a diferença. Então, eu acho, seja quem você é, né? Não abra mão daquilo que você acredita e não force uma pessoa, um personagem que você não é, porque isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, logicamente, tem que ter uma habilidade de ler o ambiente onde você está, para ver como você pode se comportar. Tem ambientes que são mais formais, outros que são mais informais. Tendo essa leitura do ambiente, ache ali o seu espaço e seja você. Eu acho que essa é fundamental para ser consistente e para as pessoas criarem essa relação de confiança com você. Não crie um personagem. Não, sensacional, sensacional. Acho que isso se aplica a todos nós, né? Não só as mulheres, a todo ser humano, todo executivo. Fez total sentido. Avançando nas dicas, né? Uma das reclamações mais comuns que acontecem por ser mulher é a necessidade, como você falou no começo, de se provar o tempo todo, ou pelo menos mais do que os homens ainda, nos ambientes masculinos ou até machistas, né? Que dicas você dá na hora em que a mulher se encontra nessa situação de se ver sendo colocada à prova o tempo inteiro, ou disputando um cargo com alguém que está tentando trazer esse sexismo indiretamente, se valendo de situações? Como lidar com esse dilema, né, de ter que se provar mais, né? Eu acho que a gente tem que comer pelas bordas, assim, não dá para entrar em batalha, sabe? Querer contra-argumentar. E sempre que assim, eu disputei cargo com outras pessoas, eu acho que a gente tem que se focar na gente. Não é o que o outro tem a menos de você
que você vai fazer ele pior do que você. Eu acho que a gente tem que olhar para a gente e falar o que eu tenho a entregar e que isso vai fazer melhor. E eu sei que as mulheres são, algumas vezes, questionadas o dobro. Mas, de novo, se você confia em você, se você tem segurança que aquilo que você quer, não abra mão, tenha isso na mente, vai, não se importe se vão fazer mais perguntas para você do que para os outros, se a régua vai ser maior do que a dos outros, não interessa, porque você vai conseguir e você vai chegar lá. Então, eu acho que, assim, de novo, tenha autoconfiança, olhe para você e sempre discute com você, não olhe para os outros e não... Eu acho que a gente também não pode entrar nessa paranoia de achar, não, ele perguntou mais para mim, eu estou sendo mais... Pode ser, mas se for, eu vou provar que eu vou chegar lá. Eu acho que foca a sua energia onde vai te trazer retorno e não onde vai fazer ela drenar, sabe? Eu acho que é por aí. Genial, genial. Uma outra dificuldade bastante grande que as mulheres ainda têm que enfrentar é a questão de que a ambição, no Brasil, pelo menos, ainda tem um viés de gênero, né? Então, em outras palavras, né, é bonito você ter um homem ambicioso e muitas vezes a sociedade acha feio ter uma mulher ambiciosa. Isso parece extremamente démodé aqui, mas é a realidade, infelizmente, né? E aí entra a minha pergunta. Como contornar isso na prática? Ou seja, como a mulher pode se posicionar como alguém ambiciosa que vai chegar até o C-Level, que está fazendo por onde, mas lidando com esses preconceitos, com esses vieses, né? Mais um viés aqui, né? Eu acho que não tem vergonha nenhuma você querer ser ambicioso, você, de novo, né? Olhando onde você quer chegar, se esforçando, indo atrás do conhecimento para isso. Eu acho que o respeito a gente conquista, a gente não impõe. Então, tem vários tipos de ambição e tem várias maneiras de demonstrar essa ambição. Eu acho que se você consegue demonstrar isso profissionalmente, colocando as suas fichas em você e trazendo o que você pode contribuir, quais são os resultados que você pode dar para a empresa, e também, se em algum momento outra pessoa, né, eu acho que tem muito também do quando não é você e é o outro, como que você se comporta. Então, eu acho que sendo mulher ou homem, você tem que estar sempre disponível para mostrar, sim, que se você é isso que você quer, você vai entregar e você vai ser lá. E tem, sim, às vezes, eu conheço uma mulher que fala assim, não, porque homem, quando fala, é assertivo, mulher, quando fala, é grossa. Então, tem esses preconceitos, né? Eu acho que você tem, de novo, você tem que fazer o que você acredita, tem que se posicionar da maneira que você acha que é o correto, menos preocupada com a opinião dos outros, com educação, com conteúdo, mas com segurança, mostrando que é aquilo que você quer, e você tem que ser firme. Eu acho que às vezes as mulheres têm que ser firme, mas com uma delicadeza, né? Porque senão começa, tá vendo? Tá se masculinizando, não é? E tudo bem, né? Tem N mulheres, né, que optam por fazer outros gêneros, ter outras escolhas, né, de gênero, sexual, e tá tudo bem. Eu acho que o importante é quem você é e onde você quer chegar e fazer isso numa boa, com ética, com respeito. Você trouxe um ponto muito importante aqui, né? A gente está colocando a conversa num contexto bipolar, né? Mas naturalmente não há mais bipolaridades no mundo. Não há. Isso é ótimo. Então, só para esclarecer. Multipluralidade, né? Agora. Exato. Muito legal. Lucila, para finalizar nossa conversa, infelizmente, porque, meu Deus, tá incrível aqui os pontos que você está falando, e eu, particularmente, estou morrendo de curiosidade para te perguntar mais sobre essa questão, essas perspectivas que você trouxe, mais psicológicas da questão da liderança, porque eu acho que é um tema até transversal, se você me perguntar. É um dilema do ser humano, essa autoconfiança, essa consistência, você não sofrer com as adversidades, você ter uma postura resolutiva. Eu acho que isso é um desafio de qualquer pessoa que chegar na autogestão, né? Então, por mim, a gente ficava aqui mais umas 2 horas para te ouvir falar sobre isso. Mas, com o nosso compromisso aqui com o nosso roteiro, eu queria finalizar nosso programa aqui te pedindo para dar um conselho. Na verdade, qual que seria o teu principal conselho para as mulheres que estão iniciando no mercado e que sonham em chegar até um cargo de alta gestão? Eu acho assim, confie em você, tenha persistência, né? Não desista, nem se desanime com as pedras no caminho que vão ter, e que às vezes é bom, às vezes eu falo que a gente tem que dar 2 passos para trás para dar 10 para frente, e tá tudo bem, né? E eu acho que você
as pessoas precisam se cercar de pessoas que vão te contribuir, que vão te iluminar. Ambiente organizacional é muito difícil às vezes, mas sempre tem pessoas ali que você sabe que você pode contar, e mesmo na sua vida, né, pessoal, de novo, é equilíbrio. Tenha ao seu lado pessoas que vão te ajudar na caminhada, porque às vezes ela não é fácil, mas a hora que né, conforme você vai avançando, você vai sentindo um orgulho imenso de você e de todas as pessoas que te ajudaram no meio do caminho. Sensacional, Lucila. Puxa, muito obrigado mesmo. Acho que foi incrível aqui nosso bate-papo. Infelizmente, a gente chegou ao final de mais um episódio aqui do Gestão de Pessoas. Para você que está nos acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida. E para quem já acompanha o programa há mais tempo e tem uma história legal sobre como gestão de pessoas impactou seu dia a dia positivamente ou da sua empresa, não esquece de contar a sua história para o nosso time de redação. Só enviar um e-mailzinho para o conteúdos@forsales.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e todas. Até lá.